Autodidata, apaixonado pela história de Santarém, António Monteiro vai lançar o seu segundo livro com o título A Tamareira de Débora. O Mais Ribatejo entrevistou António Monteiro, que nos fala deste segundo livro e do seu trabalho como responsável do Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. António Monteiro, temos um novo livro que vai ter o lançamento público já para a semana, não é? No dia 29, às 18 horas. E gostaria de falar um pouco sobre este livro. O que é que trata o livro? Como é que surgiu a ideia do livro? O livro trata justamente do enigma inicial que eu encontrei. Foi que quando vim para a área do património em 2002, inicialmente não lhe prestei atenção, mas depois fui abordado por um senhor que veio de Lisboa, venha depois a saber quem é, que é o Rabi da sinagoga de Lisboa. Ele entra à igreja e pergunta-me de chofre, porque é que, se eu sabia em tempo algum da existência da misericórdia, se algum dos provedores era judeu. Claro que isto é uma pergunta para a qual ninguém está preparado, mas a resposta quase que é imediata. Não faz qualquer sentido pensar que em 500 anos de vida, algum dos 220 provedores que passaram por esta Santa Casa, saber se de facto algum foi judeu. Porque em princípio eles tinham declaradamente que ser, aliás pela própria essência da misericórdia, ser canónica, não é? Portanto, eles não fazia muito sentido. Ele foi-se embora, ainda trocámos uns mails a propósito dessa matéria, mas acabei por lhe confessar que eu não sabia nada acerca da vida deles. Mas ficou o bichinho. Mais tarde, um dia, estava a falar com o Coronel Bernardo e surgiu em conversa o Coronel Bernardo, que entretanto era o mesário responsável pela área do património, e falámos nisso. E ele disse-me uma coisa que ficou, de certa maneira, como um pontapé de saída para começar a escrever os primeiros parágrafos para este livro, que foi: tens aí os livros, olha, procura e vai vendo se há alguma matéria de facto que se possa publicar. Se encontrares alguma coisa, fazes um artigozinho e publicas no boletim da Misericórdia. Pronto, ou seja, comecei ali a ler tudo o que era livros, mas sobretudo com um determinado pensamento: quando é que esse enigma apareceu, a partir do momento, ou seja, em 500 anos de vida da misericórdia, eu tenho que estabelecer aqui um parâmetro. E então cheguei à conclusão que aquele enigma apareceu ali depois da reconstrução da fachada da Misericórdia, da Igreja da Misericórdia. Então, vendo com algum pormenor, estamos em 1755, acontece o terremoto no dia 1 de novembro, agora já sei que a fachada não ruiu, contrariamente àquilo que alguns historiadores possam pensar ou dizer. Ela criou brechas irreparáveis, porque o padre Inácio de Vasconcelos diz que a sua fachada era de mármore, portanto, o mármore criou fissuras completamente irreparáveis, e depois comecei a ler esse período. Verifico então que a associação entre uns irmãos que estavam na direção da Misericórdia à época tinham um nome que curiosamente podem ter ou poderiam ter ascendência judaica. E foi aí que comecei a debruçar-me sobre quem eram estes dois irmãos. Dei-me conta de que o Francisco e o João eram indivíduos de média fidalguia que residiam na freguesia de Alcáceva e que, quase como um compromisso de honra, assumiram o reconstruir toda a fachada da Misericórdia, mesmo passando por cima de algumas formalidades, que era o caso do cumprimento dos mandados. Se tivermos em atenção que os mandados naquela época eram
anuais, ou seja, as mesas iam a votos no dia 1 de julho e tomavam posse no dia 2 de julho, portanto no dia seguinte, que era o dia de Nossa Senhora da Visitação, portanto, ou o dia de Santa Isabel, significa dizer que eles assumiram esse compromisso. Mas assumiram-no porquê? Assumiram-no porque vem-se a deparar aqui uma tragédia. E qual é a tragédia? É uma tragédia relacionada com o processo do Estávora. Quem era o provedor inicialmente que trouxe estes dois irmãos para a Misericórdia em 1752 foi o Conde de Assumário, ou seja, o primeiro Marquês da Lorna. Entretanto, ele morre e quem fica como provedor é o filho dele, o Dom João de Almeida, Portugal, ou seja, o segundo Marquês da Lorna. O segundo Marquês da Lorna, como se sabe, portanto, é casado com uma senhora ainda da descendência távora. Ora, isso levou a que todo o processo e toda a família e os ainda ligados fossem presos. Portanto, lá vai o nosso amigo e provedor preso para a prisão da Junqueira e, como eles eram amicíssimos do Marquês da Lorna, aliás, o João era, digamos que, arrendatário da Quinta da Goxa na altura e, portanto, fazia muita questão em assumir qualquer cargo que o Marquês não chegasse. Ora, vendo-se o Marquês fica preso até ao final do reinado de Dom José, não é? São 18 anos de longo cativeiro. Eu tenho para mim, embora isso não tenha qualquer razão documental, mas tenho para mim que estes fiéis amigos do Marquês fizeram tudo o que lhes era possível para honrar a presença dele como provedor. Isso leva se calhar, a entrar de frente, ou seja, a bater com algumas informalidades. E é aqui que se depara uma questão, que é, decorrem as obras todas e quando estamos quase a chegar ao final desse período, o Dom José manda a Santarém ordem para que se metam esses dois mesários na rua. Na altura não se chamavam mesários, eram definidores. Esses dois fidalgos acabam por ir embora, quer dizer, são expulsos da Irmandade e foi com algum espanto e alguma perplexidade que é, feita a obra, são convidados a sair. Portanto, para mim, há aqui um conceito de injustiça. Este conceito de injustiça tem a ver com o quê? Que é, eles são acusados, de certa maneira, por fraude, intrigas. Aliás, isso está no livro, portanto não vale a pena estar a repetir isso muito, mas porquê? Porque dá a sensação que eles, por via da necessidade de se manterem no ativo na frente da administração da Misericórdia, subornaram, é aquilo que diz o texto da expulsão, subornaram alguns elementos da Irmandade por forma a conseguirem se manter ali. Bem, estudei o problema pelas várias vertentes, quer fosse da económica, quer fosse enfim, das grandes diferenças a nível como é que é dizer, no estatuto social, e aqui acabei por verificar que, na altura, e isto depois tive que ler, não só tudo o que havia e que me competia ler nesse período, mas também perguntar a mim mesmo o que é que havia de razão a nível internacional, a nível nacional e depois a nível local. Os dois mesários que foram expulsos pelo Dom José diretamente, não é? Sim, sim. Eles são os Benevides. São os Salinas de Benevides. Salinas de Benevides,
que eram, um deles era o benfeitor do famoso Bocage. poeta Bocage, não é? Sim, O Bocage verdade. vinha para cá. É verdade, é verdade. Eu tenho conhecimento disso, aliás, já tinha, e tinha conhecimento disso por causa existe um género de compêndio de literatura e sobre a vida e obra do Bocage, onde conta essa história. De facto, ele vinha, cada vez que se via atrapalhado e via-se apertado, perseguido até se calhar pelo Pinamanique, ele corria logo para Santarém para se esconder em casa do José Salinas. O José Salinas, que tinha uma posição extraordinária, ele era capitão-mor de Santarém, portanto, veja-se a categoria e a qualidade de indivíduos de que eram esta família, portanto, eu só conhecia esse. E depois, mais tarde, quando me liguei aqui ao arquivo, venho então a perceber exatamente isso, que é quando eu me apercebo que eles, neste contexto de vida da misericórdia, são os únicos a serem expulsos. É uma expulsão régia. Aquilo intrigou-me. Mas porquê, pá? Portanto, foi essas interrogações que me fizeram andar na pegada primeiro, o interesse particular é quem é este capitão-mor de Santarém. E depois, quando começo a estender a pesquisa, eu não encontrei o José Salinas. Encontrei 5 gerações, que é uma coisa extraordinária. Ora, agora neste momento já estou mais ou menos em condições de dizer que estes homens nunca foram judeus. Embora os seus apelidos, Benavides ou Salinos, possam indicar isso. Mas a verdade é que os primeiros Salinas que eu encontrei e a gênese dos Salinas vem realmente, e fala aqui no livro disso, que vem de Guipúzcoa, em Espanha. Relativamente ao livro, o livro é uma investigação. É uma investigação. Ligada à procura de elementos da misericórdia que foram um enigma, o ponto de partida. O enigma, em princípio, e por isso, é este. Esse emblema. A tamareira. Isso chama-se uma tamareira? Isto é uma tamareira. Daí o nome, a tamareira de Débora. Porquê? Pois, porque... Era aí que eu ia perguntar. Muito bem. Quando eu começo a fazer a investigação, a primeira coisa, ou seja, quando eu escrevo, porque eu vou aqui a este boneco, e quando comecei a fazer a investigação, primeiro, dei-me com um erro. E o erro estava centrado nos 3 livros da candidatura. Ou seja, um deles tem uma expressão que diz sobre este, é a única, aliás, foi o único trabalho escrito onde eu vi referências sobre esta peça, em que diz que, muito provavelmente, é um primitivo de brasão da misericórdia. Ora bem, eu já conhecia a misericórdia de trás para a frente, de frente para trás, já passei por muitas misericórdias e sei uma coisa, é que a iconografia delas é sempre a mesma. Tem uma coroa real, tem as armas da nossa nacionalidade do lado direito e tem uma cartela do lado esquerdo com a alusão a uma das obras de misericórdia, que é enterrar os mortos. Eis a razão pela qual lá tem um crânio e 2 tíbias cruzadas. Portanto, quando eu vi aqui uma palmeira, porque para mim aquilo era uma palmeira, eu disse assim, mas o que é que isto quer dizer? Então fui para a internet, escrevi palmeira, e é aí que me aparece a palmeira de Débora. Espera aí, mas o que é a palmeira de Débora? E depois surge um pouco como os investigadores, que eu julgo que isto é comum a toda a gente. A gente abre no computador e abre uma pasta, cria uma pasta e mete as coisas lá dentro. E, curiosamente, o nome que veio à pasta é a tamareira. Alguma coisa. Parece que estava destinado assim. Epá, pronto, abre lá uma pasta e mete lá tudo ali para dentro. E isto é o gênese da história. Realmente, a Débora é a única juíza de Israel que está sentada debaixo de uma palmeira, no caso de uma tamareira. E porquê é que se sabe que é uma tamareira? Sabe-se porque ela tem aqui, tem 4 grossos cachos de tâmaras
E é aqui que a história muda toda. Porque eu olhando para a configuração de uma palmeira, a palmeira na iconografia portuguesa, mas é uma palmeira, não pode ter frutos. É uma palmeira. É alusiva à Nossa Senhora, portanto é uma alusão mariana da sua força, da sua espiritualidade, de tudo mais. Ou seja, quando se vê uma palmeira, imediatamente a gente sabe que ali é uma iconografia relativa à Nossa Senhora. Tanto ou porque a igreja a Nossa Senhora é a padroeira ou é o oráculo daquela igreja, ou um convento, uma coisa assim. E, portanto, dentro desta coisa, ora, o que eu reparei ali foi que tem ali quatro grossos. Então, o que é que quer dizer os... E foi aí que eu verifiquei que, afinal, foi desde a Antiguidade Clássica até ao presente dia. Qual é o presente dia? É a gente ir na rua, e está cá estampado, que é eu olhar para um reclame luminoso que está à frente de uma farmácia e dizer assim, mas porquê é que está ali uma palmeira? Eu entro na farmácia e pergunto, vocês têm um reclame lá fora, tem uma palmeira, o que é que aquilo quer dizer? E ninguém sabe o que é que aquilo quer dizer. Isto incomodou-me. Portanto, digamos que isto tem à volta de 20 capítulos. Digamos que 10 ou 11 são escalpelizar, de certa maneira, ou fazer a dissecação do tema palmeira. Ou, no caso, em essência, no caso, a tamareira. Portanto, são quase 11 capítulos a falar da palmeira, nos vários contextos, desde a Antiguidade Clássica até aos nossos dias. Pronto, e agora já sei qual é o verdadeiro significado da palmeira. Cá está. E, portanto, em princípio, ele é fé, é vitória, fé e sabedoria. Assunto arrumado. Poderíamos dar aqui a pesquisa por concluída, porque no fundo era o óbvio desta investigação. Mas depois pensei, mas quem é que mandou meter isto ali? Foram os Salinas. Então quem é que fez o desenho? Foi a pedido dos Salinas. E é aqui que começam a aparecer 1001 temas ou subtemas, que é o caso da maçonaria. Logo a gente começa a ver traços no frontispício do edifício, traços completamente alusivos à maçonaria. Mas, por outro lado, também não deixam de ter uma leitura a nível do Império Sacro-Romano. Assim, mal. Então, isto é uma leitura canónica, consignada dentro dos princípios católicos, ou isto é um padrão, ou seja, é um desenho, uma traça dissimulada dentro dos preceitos maçónicos. E o que deixa aqui, e aquilo que eu em parte respondi ao Correio do Batejo na entrevista, quer dizer, o leitor é que vai escolher a sua parte. Eu sei as pessoas, portanto, eu sei os meus defeitos, e pelos meus defeitos eu sei que as pessoas vão vejo também os das outras pessoas. Portanto, ou seja, aquela pessoa que de certa maneira, intimamente, olhar para isto e dizer, isto é maçonaria. Pois então, que seja. Eu, eventualmente, no fim, eu dou-lhe a minha perspectiva, mas eu não quero que o leitor fique com a minha perspectiva. Ou seja, normalmente os livros conclusões. E as conclusões estão lá. E, em princípio, elas são precisas. Mas dá sempre ao leitor a perspectiva de uma conclusão. Ora, eu não dou uma conclusão ao leitor. Eu dou-lhe 4, eventualmente 5 respostas. E ele vai, cada um, segundo a sua própria sensibilidade, ele vai escolher aquela resposta que ele achar mais adequada, no qual ele se identifica melhor. E é dentro desse espírito que eu chamo a isto, como diz cá atrás, em todas as obras de arte viajam enigmas. Ou seja, que são passageiros clandestinos. Pergunta, se calhar, abordagem final para isto. Pode-se perguntar.
O que é que eu aprendi com este livro? Eu aprendi uma coisa que se calhar eu vou meter em trabalhos, que é este. É a minha experiência ao longo deste tempo aqui, e são quase 18 anos em contacto com tantos visitantes que já aqui passaram nesta igreja, com tantos indivíduos que vieram aqui fazer investigação ao arquivo, para mal dos nossos pecados. A história ainda continua a ser um beco sem saída. Porquê? Lê-se num livro manuscrito para se meter num livro publicado. E toda a matéria continua codificada. E isto é que me está a aborrecer na história. Ou seja, quando eu encontro pessoas na rua com quem falo, as pessoas perguntam, espera aí, traduz lá isso por miúdos. Ou seja, a história continua a ficar complicada. E as pessoas, dou-me com a maior parte das pessoas, desculpa lá, escreveste um livro sobre o quê? Desculpa lá, não, porque eu chego à terceira página e desisto. Vou dar um caso muito concreto. E vou falar isso no dia da apresentação. Corro o risco de ser banido da coisa. Mas vou corrê-lo, que é, no fim do livro escrito, eu olho para o livro e digo assim, eu dei-me ao trabalho de andar a passar contas que eles pagaram e cheguei aqui e tenho aqui um número simpático. Assim, o custo das obras foi este. Dá 5 contos de reis, 777.486 reis. Traduzam-me isto por miúdos. Então, foi muito ou pouco? E se eu disser que, por exemplo, uma carrada de areia, 3 carradas de areia que eles foram buscar hotéis nas suas mulas ou nas suas carroças e trouxeram para cima, foram pagos 480 reis. Por amor de Deus, traduzam-me isto. Porque eu não sei se isto é barato, se é caro ou barato. Pagou-se, sei lá, talvez das mais surpreendentes, eles mandam fazer e executar o guarda-vento que ali está. Portanto, aquela estrutura em madeira, quando se entra à porta, tem ali uma estrutura que chama-se guarda-vento. Manda-se fazer uma estrutura daquelas e depois dá-se de luvas, está lá, preto no branco, aos carpinteiros que fizeram o guarda-vento, uma pipa de massa. Espera aí, mas isto é quase tanto como foi o contrato. Só de luvas. Espera aí, eu tenho que perceber urgentemente quanto é que isto custou. E daí dei-me ao trabalho de criar aquilo que não existe. Ou seja, comecei a fazer as perguntas neste sentido. Se eu fosse comprar uma fechadura, a fechadura está lá. Uma fechadura mourisca, 600 reis. E isto, quem lê por mais livros, mandámos fazer 1000 livros. E se eles escoar num instante, as pessoas vão olhar para ali e assim, quanto é que são 600 reis? Não sabem o preço de uma fechadura. E isto em termos de exercício prático, para quem tem um livro de história deste na mão, fica sem saber nada. Pois eu acredito que ao fim da terceira página desista. Quem é que vai ler isto? Os académicos. Os tais que vão descodificar o que é isto. Eu assim, lê. Mas continuam a ler em reis. E eles continuam a saber se aquilo é muito ou pouco. Porque para mim era essencial saber uma coisa. É se aqueles reis, que lá estão todos pagos, a verba, de facto, incidia em alguma coisa que prejudicasse a misericórdia e sobretudo, que se pudesse dizer, estes fulanos andaram a meter dinheiro ao bolso. E por aqui fui obrigado a mim próprio a fazer um exercício. Criar um coeficiente com que eu percebesse exatamente o que é que eles pagaram. A primeira ideia idiota que eu fiz a mim próprio foi pensar, ora, se eu for fazer uma regra de 3 simples, que era, se eu tiver
Eles foram comprar uma fechadura. Se eu for lá abaixo ao retail parque e comprar uma fechadura, custa-me 25 euros. Ora, aquela sei que custaram 600 reais, então o que é que eu vou fazer? Fazer uma regra de texto simples. Ora, o montante das obras foi isto, é simples. Deu X. E depois, no fim, já me dava por satisfeito. Epá, não pode ser. Não pode ser. É porque as fechaduras não eram feitas em montagem industrial como são feitas hoje. Pior é que a indústria mineira estava completamente, era artesanal, custava vidas e, sobretudo, quando chegava ao produto final, era uma fechadura se calhar para um convento. O resto era tudo fechado com trancas. Portanto, os conventos, os palácios, não sei quantos, que tinham uma fechadura, era gente abastada. Então uma fechadura tinha que ser cara. Espera aí, então estou a criar mal a ideia. Então pensei a outra fórmula, que é, espera aí, se eu fosse um Salinas e estivesse lá, se tivesse pagado 600 reais pela fechadura, isto vai-se traduzir nos dias de hoje quanto? Se eu pagasse, e na primeira abordagem assim, 180 paus. É lá, espera aí, já tenho aqui um coeficiente que me permite. Bom, e quando eu consegui afinar o número, para dizer assim, olha, isto multiplicado vezes aquilo, vai-me dar. O conjunto da obra, posso dizer em primeira mão, que, traduzindo isto para euros, aquela fachada que ali está, muito possivelmente, iria-me custar ao António Monteiro, se fosse um Salinas e tivesse pago aquilo, iria ser entre 1.600.000 euros ou 1.700.000 euros. Portanto, aqui, como não há formas nem possibilidade de afinar esta fórmula, mas isto estás a levar isto em primeira mão, que as cortas. Não, eu ia para perguntar isso, porque também deve haver alguma forma deve ter havido já algum economista, um crânio, que consiga fazer a conversão do custo de vida e de quanto é que aquilo representava em termos de euros para os dias de hoje. Porque eles fazem muito isso com o século XX. Não, mas eles fazem... Os escudos de 1970 hoje, em equivalência, não, eles andam para trás e só conseguiram ir até ao século XIX. Pronto, é isso. Só até ao século XIX. E mesmo assim são coisas muito aproximadas, porque é muito difícil. Ou seja, aquilo que eu verifiquei e quando comecei a debruçar sobre assim, aqui tem de ser tudo feito à mão. Exato. Não, é que o extrato temporal é muito grande. Desde 1766, o ano em que eles são expulsos, e portanto já tinham aquilo pago, até à data de hoje. Eu queria saber. Okay. Agora, eu queria conhecer melhor era o António Monteiro. Pronto, o que é que fazes? Isto já não é o primeiro livro que escreves? É o segundo livro. Vamos lá ver. O primeiro teve algum impacto porque era novidade, porque vamos lá ver. Foi um documento com um amigo meu, ainda hoje falei com ele pelo telefone, que é o engenheiro Norberto Pedroso, que é ainda do ramo dos infantes, ou seja, o ramo dos infantes da Câmara dá para os pedrosos e dá para os câmaras, dá para os infantes, não é? Portanto, aquilo é uma árvore genealógica completamente avassaladora, porque aquilo que ele descobriu em termos de ancestralidade, ele conseguiu descobrir 16 gerações. Portanto, é uma coisa ao ponto de descobrir que o seu nem consigo dizer, que um destes tristãos infantes foi um destes que andou nas caravelas ainda, portanto, tinha ali pano para mangas. Mas o Tristão Nunes Infante, aquele que nos interessa, era um homem de grande gabarito, era um proprietário, era um homem muito rico, e o interesse daquilo é quando o engenheiro Norberto Pedroso me confidencia que tem um documento lá em casa e que não consegue ninguém que lhe o leia. Traga lá o documento, que isso não há de ser assim tão difícil. Por acaso até tenho aqui numa pen. E ele assim, pronto, então vou copiar aqui para o computador.
Eu compro o documento para casa e quando vou abrir o documento tinha 200 páginas. E depois o surpreendente é isto. Eu começo a ler a primeira página, porque no original as primeiras 23 páginas tinham sido arrancadas. O texto começa na página 24. E na página 24 começa uma coisa surpreendente, que é a descrição do palácio do Tristão dos Infantes, que era junto do chafariz del Rei, hoje chafariz de Dona Rita. Mas isto é o coisa, é as casas do Brancamp. E é aqui que eu ligo. Ou seja, você sabe este documento que as casas do Tristão. Não fazia a mínima ideia. E sim, então o palácio dele era justamente o palácio que é hoje a Biblioteca Municipal. Assim. Ele ficou logo louco. E disse assim, então, e você não me consegue traduzir? Sou engenheiro, 200 páginas não é para amanhã. Se calhar, não sei, vamos ver se isto tem algum interesse. Não. Se nunca ninguém o agarrou e o transcreveu, se calhar é porque não tem grande interesse. Disse eu. Pronto, então veja lá isso e ver se isso tem algum interesse. Pronto, então não leia tudo. Veja se isso tem alguma coisa dos haveres da casa. Pratas e castiçais, aquelas coisas assim, pratos, porque normalmente este tipo de indivíduos era tudo coisas em prata. E depois lá para a página 100 e não sei quantos, lá consegui descobrir, aí é que ele perdeu a mesma cabeça. Ele perguntou, olha, quanto é que isso custa você transcrever-me isto tudo? Eu pago-lhe o que for necessário. O senhor engenheiro não vai pagar nada. Olha, eu já me encantei aqui com o texto, eu vou devagarinho, sem pressa, porque eles tinham uma tradição na família, e acho que ainda mantém, que é, anualmente a família reúne-se. Aparecem lá alguns 100 ou 200 para almoçar todos, e então ele tinha um costume, que era levar um pequeno documento, fazia uma cópia daquilo, deixava lá, que era para a família se ir interessante por aquilo. Claro, hoje toda a gente tem dinheiro, toda a gente tem os seus próprios negócios, que é assim, história. Outra vez o problema dos reis, aquilo não lhes diz nada. Pronto, e então, assim, pronto, então a gente vai fazer isso devagarinho. E então eu transcrevi-lhe as tais 200 páginas. E quando ele viu aquilo transcrito, amigo Monteiro, temos que publicar isto. Não, isto não pode ficar uma impressão em fotocópia e dar isto à família. Não, senhor, vamos publicar isso. Pronto, e depois meteu-se o problema, quem é que faz uma certificação daquilo? Depois ele disse, convide lá um dos seus amigos. Então convidei a Maria Emília, já conhecia a Maria Emília há muitos anos, como historiadora, e estava ligada ali ao Isla, né? E alguma proximidade. Foram impressos 500 exemplares, deu-se os exemplares todos à família que eram para dar. Eu fiquei com uns tantos para mim que dei aos amigos e conhecidos. Tenho ainda mais uns tantos para oferecer. E existem aqui uma machia deles, talvez uns 100 ou uns 100 e tal, para vender. Porquê? Porque o livro, o produto da venda deste livro reverte a favor da Santa Casa da Misericórdia. Tanta gente nunca quis dinheiro acerca destas coisas. É como este livro. Não é? Então, assim, os meus exemplares, eu compro-os e paguei-os do meu bolso. Hoje já os paguei. Pronto, a Misericórdia comprou os livros que quer para si. Pronto. Quem é o autor? O autor nasceu no hospital, era da Perfilho, porque os meus pais moravam na Perfilho. Aos 7 anos de idade a minha mãe morreu, o meu pai tinha 3 cachorros em casa, mas eles já tinham a idade superior a 12 anos, eles não foram para um colégio, portanto eu é que vim, o meu pai sozinho, foi quase obrigado a meter, que ele conseguiu, meter no asilo. Ora, lá venho eu para o asilo, lá fiz... Lá dos rapazes. Lá dos rapazes. Depois que na altura chamava-se asilo. E então, lá dos rapazes, fiz lá a minha escola e depois era obrigatório. Quer dizer, esta malta que era assim,
têm aqui trabalhar, porque não vão passar ali a vida toda. E portanto foi assim, foi sair do ciclo do liceu e começar a trabalhar. O meu primeiro trabalho foi no consultório do Dr. Martins Leitão, como paquete e escriturário. Depois fui trabalhar para o Central. Epá, ia estudando de noite, e como todos os outros, né, que estavam comigo e que tinham saído também da escola comigo. Epá, o urgente ali, e eu não tinha dinheiro para isso, era estudar qualquer coisa mais superior. O coisa era tirar o básico e faz-te a vida. Porque o meu problema, que eu sempre pus-me, e eu já tinha 13, 14 anos, mas assim, e agora quando chegar aos 18 anos, para onde é que eu vou? Para a casa do meu pai não vou. Então, quer dizer, quando era pequeno, eu não tinha lá cabimento. E agora vou para lá outra vez, que é para ele andar a lavar a minha roupa. Nem pensar nisso, não. Entretanto, também aconteceu que o meu pai, 10 anos depois, arranjou outra senhora, teve mais 2 filhas dessa senhora, pronto, bem ou mal são minhas irmãs, eu até gosto muito delas. Pronto, nunca vivemos como irmãos, é verdade, mas sempre nos demos bem. Aliás, elas têm uma adoração pelo irmão, porque é o irmão de Santarém, não é? O que está na misericórdia, até porque está muito bem na vida, bem, que só seja, quer dizer, ou pelo menos tem uma boa... tem uma boa figura, sim, pronto. Sim. É um gajo bem parecido, pronto. E então, o que é que quer dizer? Portanto, a seguir, eu estou a trabalhar no Central, fico doente, com febres reumáticas, as articulações incharam todas, e estamos em 74, dá-se o 25 de Abril, eu estou doente, o que acontece a seguir? O prefeito que estava lá a tomar conta foi-se embora, e ficaram os mais velhos da casa a tomar conta de 66 putos. 66 putos. Então, o que é que acontece? Depois a seguir, está de vir a tropa, olha, deixe-me ficar aqui a trabalhar. Portanto, já ganhava o ordenado da Misericórdia nessa altura, portanto, eu oficialmente passei a trabalhar em 1975 na Misericórdia. Portanto, eu nem sequer tinha 18 anos ainda. Oficialmente comecei a trabalhar em 75 para a Misericórdia. Depois, 75, 76, 77, 79 vou para a tropa, Escola Prática de Cavalaria. Saio da tropa, volto não voltei, não. Ainda fui naquela tentativa, eu vou sair do lado dos rapazes. Fui trabalhar para a Unicer, mas porque a minha cunha também era boa, que era o Malha Valente, um excelente moço, que na altura andava no Círculo Cultural Scalabitano, estava lá no coro, ele ensinava a viola a gente, bons tempos. E então, o que é que acontece? Mas estava no lado dos rapazes, portanto já era efetivo lá, pronto, e lá fiquei mais 27 anos, acho eu. Portanto, 27 anos, isto foi até 2000 e qualquer coisa, 2002. Em 2001, aquilo começaram a entrar os miúdos que já não eram órfãos. Eram miúdos que vinham do tribunal. Eram casos de delinquência mesmo. E eu disse comigo, não estou para aturar isto, estou com 40 e tal anos, ainda dou aqui uma chapada num destes gajos que me ofendam, uma coisa qualquer, arranjo aqui um trabalho. E mal sabia eu que depois o gajo que me ia substituir a mim iria ter um processo no tribunal por pedofilia. Um tal Rui Queru, que eu até gostava bastante do miúdo, vem a ser, aliás, depois ele desapareceu, fugiu, mas isto também não interessa para a história. O que é certo é que é nessa altura, em 2001, que eu faço uma cartinha muito bonita à direção do Garcia Correia, e diz, nestas condições, assim, ou vocês me arranjam um outro buraco, ou então vou trabalhar para o outro lado. E comecei à procura de trabalho. Durante algum período, se calhar em uns 2 meses, andei a trabalhar numa empresa de publicidade. Quer dizer, ia de manhã para a publicidade, à tarde ia para o lado dos rapazes. Era um bocado cansativo, mas fiz. Mas depois o Garcia Correia lá, e mais o resto da rapaziada da direção dele, assim, São Monteiro, temos aqui
um grave problema. O património, pá, a gente não sabe um inventário disto, pá. A gente não sabe o que é nosso e o que é que não é. E foi assim que o Monteiro cá veio parar. Mas, por outra ligação, é que no ano 2000, o Presidente da Assembleia era o honorável professor Veríssimo Serrão. E ele estava, justamente no ano 2000, a lançar o livro da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. De Lisboa. Ora, se ele era aqui o Presidente da Assembleia Geral, o provedor, José Manuel Cordeiro, logo perguntou: então, Sr. Professor, então como é que é? Então, o senhor nem sequer é presidente lá, mas então o nosso livro. Epá, não, eu não tenho tempo, sabem, a minha enciclopédia de História de Portugal leva muito tempo e eu não tenho tempo para isso. Mas vou-vos dar um nome de um aluno meu, Martim Vicente Rodrigues, ele vai começar aqui a trabalhar. Pronto, só que o Martim Vicente Rodrigues, como se sabe, tem um problema de vista e paleografia não é um exímio leitor de paleografia. Então trouxe um amigo dele da faculdade, que é o Dr. Serafim Coias. Esse sim, quando aqui cheguei, tinha cá o Serafim Coias. E esse de facto é que leu de fio a pavio tudo aquilo que interessava para se fazer o livro da Santa Casa, que vem a ser publicado em 2004. Significa dizer que, ao dar aqui com ele, eu fazia o inventário artístico, mas logo se pôs um problema, que era, eles eram tarefeiros, pagos pela Gulbenkian. Ora, a Gulbenkian dá dinheiro para arquivística, não é para fazer levantamentos dos livros. Então surgiu a necessidade de se colmatar ali o buraco, assim, temos que manter a coisa firme, que é, temos que dar responsabilidade à Gulbenkian a dizer que isto está feito. Pronto, então, entre duas pauladas matavam-se os dois coelhos, que era, eu de manhã fazia o inventário artístico, da parte da tarde vinha aqui para o pé do Dr. Coias fazer um inventário arquivístico. E foi assim que a gente foi criando, ele foi-me falando sobre a arquivística, os princípios básicos da arquivística, a forma, e fomos organizando o nosso próprio arquivo. Eu digo nosso porquê? Porque a gente não comprou o software, a gente fez o nosso software. Para quê? Porque isto corresponde a um arquivo muito específico. Se a gente for para outro arquivo histórico, não tem estas matérias. Tem coisas absolutamente diferentes. E eu já fui visitar alguns e não tem nada desta tipologia que aqui tem. São tem arquivos históricos, é verdade. Mas tem outros assuntos que não estes. E, entretanto, a gente fomos construindo isso. Depois, o Dr. Coias ficou doente em 2006. Tinha um cancro no estômago. E 2 anos de convalescença, nunca mais meteu cá os pés. E morreu em 2008. Infelizmente, um bom paleógrafo e um homem com um saber extraordinário da história. Era um homem que era do Redondo, era um alentejano de Gema, mas que muito rapidamente percebeu o que aqui se viveu em termos de história da Santa Casa da Misericórdia. E ela sabia muito bem, dado uma ou outra falha, mas isso para quem não é daqui percebe-se perfeitamente. Mas pronto, é este mais ou menos o percurso. Portanto, em termos de investigação, o que é que se pode dizer? Talvez o tema que é menos investigado, os temas que eram menos investigados, que era farmácia, mas mesmo assim já apareceram uma, duas investigadoras para fazer trabalho sobre farmácia.
Outro, então, esse então é que nunca ninguém pegou naquilo. Embora um investigador já tenha ido lá, porque aquilo é matéria dura. São livros e livros que se leem, perde-se muito tempo e depois, quando se torce para aquilo dar sumo, dá muito pouco sumo. Ou então porque ainda não descobriram, que é a questão dos foros. A questão dos foros eram as terras que os tais beneméritos, à hora da morte, dizem assim, tenho que me desfazer disto. E então logo davam uma terra, uma vinha, uma casa, ou então qualquer uma dessas coisas. Ora, como a misericórdia não administrava aquilo diretamente, embora, a partir do testamento, a misericórdia passava a ser senhoria direta. Mas não era a senhoria útil. Existe aqui uma diferença. O útil é aquele que trabalhava a terra, ou aquele que usufruía da casa ou da vinha. Ora, este contrato chamava-se enfiteuse e ele passava a chamar-se fureiro. O nome pelo qual eles estão aqui catalogados são foros. Vamos procurar nos livros de foros. Então já sabemos onde é que vamos. Porquê? Lá estão os pagamentos anuais que esses fureiros que tratavam a terra, que tinham a casa ou que tratavam a vinha, vinham anualmente pagar o facto de serem proprietários úteis. E não usufruto. Exatamente. Portanto, tinham que pagar o fruto. Ou pagavam em gemas, no caso, podiam trazer um porco, uma galinha, não sei quando é, ou pagavam também a mesma coisa, ou em dinheiro. Pronto, este tema foi um tema que nunca saiu, porque são demasiados livros e não se perspectiva. O verdade é que desde lá de cima até aqui às coisas amarelas, às etiquetas amarelas, tudo isto são foros. Portanto, estão muito certinhos, estão muito limpinhos, estão muito arrumadinhos. Assim, eu não vejo o dia tirar que é para alguém fazer investigação naquilo. Pronto, mas de qualquer forma, qualquer dia vai aparecer qualquer coisa. Já tenho aí qualquer coisa na mão. Muito bem, eu agradeço. É só para te agradecer. Ok. Muito obrigado. Sim, ora, essa para mim é que é um prazer. Não sei.